Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. E hoje teremos um bônus, porque a aula de hoje, além de ser sobre programação, será também referente a idiomas, inglês, português, espanhol. Aqui eu vou utilizar um exemplo em inglês, mas pode ser usado para qualquer outro idioma. Hoje, nós vamos utilizar a tecnologia da linguagem de programação em Python com a nossa IDE para poder criar um sistema que possa nos auxiliar no treino com traduções, além de uma melhor compreensão contextual dos textos traduzidos. Então, nós podemos pegar uma frase e tentar traduzir essa frase atribuindo também uma pontuação de acordo com o total de palavras que contém essa frase. Ou seja, falando de probabilidade, o nosso espaço amostral desse evento que estamos trazendo para a nossa linguagem de programação em Python. Então, por exemplo, em uma frase com 5 palavras diferentes, caso se acerte 2 dessas palavras, nós teremos um percentual de acerto de 2/5, ou seja, 40%. É bem interessante, funcional, simples, como tudo no Python. Bora para a aula! Então, pessoal, estamos aqui com o nosso Python aberto, a nossa IDE Spider, e eu já quero informar para vocês o seguinte: eu gostei tanto desse projeto que, ao longo do tempo, eu vou fazer algumas implementações e, a partir dessas implementações, surgirão novas aulas. Eu já estava querendo montar algum tipo de algoritmo que facilitasse o aprendizado em outros idiomas, o inglês, o espanhol, o italiano, mas principalmente o inglês e o espanhol, que acredito que são as línguas que eu tenho mais afinidade, e o resultado eu achei surpreendente. Por isso, merece novas implementações e, como consequência disso, novas aulas aqui para o nosso curso. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável que vai receber o nosso texto original. Então, eu vou declarar essa variável vai receber o meu texto original. E eu também vou declarar mais uma variável aqui, que será o meu texto traduzido. Também vai receber uma string. Lembrando que a gente também pode fazer isso aqui direto no console com o comando input. Mas eu prefiro nesse primeiro momento deixar aqui dentro do código que a gente vai utilizar a nossa IDE para fazer o nosso sistema. Então, eu vou criar uma função que eu vou chamar de dividir parágrafos. Essa função ela vai fazer o seguinte: ela vai remover os espaços em branco e vai dividir o texto cada vez que um ponto é encontrado. Então, isso vai facilitar a nossa tradução. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse argumento txt, vou usar aqui o strip, né, que serve para remover os espaços em branco, e vou dar um split aqui cada vez que um ponto for encontrado. Então aqui vou dar um return, que vai me retornar aqui essa variável aqui, que vai ser o parágrafos. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar mais uma função, que agora eu vou dividir o texto que já está dividido, só que, vou botar aqui o Word, eu acho que vai ficar mais fácil, só para não confundir. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o texto que já está separado e vou tirar os espaços em branco. Fazendo isso, eu vou separar novamente por palavras. Isso vai ser útil para que a gente possa dar a nossa pontuação para cada tradução que for feita. Vou criar mais uma função
que é uma função para que a gente possa concatenar, que ela vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui dois argumentos, vou escrever aqui parágrafo original, parágrafo traduzido. Isso daqui vai ser a variável, né, para indexar a minha concatenação. E agora aqui eu vou pegar o for, colocar aqui original e traduzido, colocar essas duas variáveis dentro do laço. E agora, esse zip aqui, conforme já falei com vocês em outras aulas, né, ele combina elementos correspondentes das duas listas, para que a gente possa trabalhar com os parágrafos original e traduzido juntos. Então, a partir quando eu terminar de fazer a tradução, eu vou dar um print, e assim também eu vou colocar aqui um sistema para que a gente possa salvar o arquivo com uma frase original, uma frase traduzida, depois uma frase original, uma frase traduzida, e assim sucessivamente até o final do texto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Declarar essa variável aqui está no lugar errado, né? Vem para cá, aí. Declarar essa variável aqui, colocar esse looping. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma quebra de linha aqui, mas quando eu for pegar o traduzido, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar duas quebras de linha, para ficar um pouco mais organizado. E agora aqui eu vou dar um return, né? Essa variável aqui, beleza. Eu gosto muito da tradução do Google Translator. A gente pode fazer isso aqui com bibliotecas? Até pode, mas a princípio eu vou colocar o texto original e traduzido a partir do Google. Usar aqui as 3 aspas para que a gente possa colocar o texto completo aqui dentro. Então esse daqui é o texto original. E agora eu vou colocar o texto traduzido pelo Google Translator. Porque aqui o nosso objetivo não é nem traduzir, mas é separar cada frase, né, traduzir e comparar com a tradução original. Esse é o nosso objetivo aqui nesse sistema. Agora, a gente precisa declarar essas duas variáveis aqui, ó, que é o parágrafo original e também o parágrafo traduzido. Nós vamos declarar essas duas variáveis aqui, que será o seguinte. Aqui, essa original vai ser dividir parágrafo. Essa aqui também. As duas, na verdade, serão. Só que aqui, vamos abrir aqui. Essa daqui vai ter o meu texto original. E essa de baixo aqui vai ter o meu texto traduzido. Beleza, acho que agora a gente já pode começar a montar de fato o nosso sistema de exibição aqui no nosso console. Eu vou precisar de uma lista, essa lista vai servir de índice. Ela vai servir de índice tanto para o parágrafo original, para o parágrafo traduzido, então ela vai começar em 0. Preciso também de um sistema de pontos. Esse sistema de pontos vai começar em 0 e vai seguir uma sequência adicionando 1 sobre o espaço amostral, que é a quantidade de palavras da frase exibida, cada vez que a gente acertar alguma palavra dentro daquela frase que foi traduzida. Então vai ser incrementado de 1 em 1. Agora, como a gente tem um texto aqui, né? A gente tem esse texto aqui, a gente tem essa tradução. O usuário aqui, ele precisa digitar. Então nós vamos criar uma variável t de temporário
que vai ser a variável que vai ser indexada com o texto que o usuário digitar e servirá de pontuação caso ele acerte alguma palavra do texto que foi traduzido. Em cima, claro, do espaço amostral, que é a quantidade de palavras que tem ali dentro daquela tradução. Antes de exibir o texto, vou dar aqui o input, né? Pressione Enter para continuar. E eu vou já criar aqui um laço para fazer o seguinte. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Se o usuário ali ele digitar F de finalização, nós vamos encerrar o programa, né? Vai ser um loop aí para encerrar o programa. Caso contrário, aqui a gente vai começar o nosso sistema aqui de saída de informações no console. Aqui eu vou fazer o seguinte, já vou começar com meus pontos iguais a zero, porque a cada nova frase, a pontuação tem que ser zerada, porque a pontuação será somente naquela frase que o usuário está tentando traduzir. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my